Ok. É aqui. Ok, então, gente, bom dia a todos. Que Deus abençoe você, que Deus nos fortaleça, nos anime, porque está muito perto a volta de Jesus e a gente precisa estar animado para isso, né? Muito bem, ontem a gente falou, começamos o estudo sobre a Páscoa, mas esse estudo da Páscoa a gente está fazendo por um prisma um pouquinho diferente. Eu preciso fazer só uma recapitulação do que a gente viu ontem. Ontem a gente viu a instituição da Páscoa, lembra? Então, a instituição da Páscoa foi quando os judeus estavam saindo do cativeiro no Egito, e aí Deus falou para Moisés: Moisés, volta lá para o Egito e liberta o meu povo. E fala para Faraó que se ele não libertar meu povo, infelizmente o filho dele vai morrer, o primogênito dele, porque ele tá é, é, escravizando o meu primogênito, que é o povo de Israel, né? E aí Moisés volta para o Egito, liberta o povo sai do Egito. Nesse processo, lembre-se que Deus falou da praga, da última praga, que seria matar o primogênito, mas Deus é tão longânimo, que manda 9 pragas antes, afetando os deuses do Egito. E Deus disse: Olha, Faraó, eu tentei poupar os seus primogênitos, mas depois de 9 pragas você continua endurecendo o coração e eu vou ter que cumprir aquilo que eu prometi. Aí os primogênitos são mortos e aí o povo é libertado, então, do cativeiro do Egito. Lembre-se que na última praga, que a gente deu ênfase ontem, o povo é, tinha que matar o cordeiro, pega o cordeiro dia 10, fica com o cordeiro até dia 14, mata o cordeiro dia 14 à tarde, come a carne do cordeiro assada e o sangue tinha que passar nos umbrais da porta, lembra? Na verga da porta, parte de cima, umbral da porta na parte lateral. Toda a lateral da porta tinha que passar o sangue. E aí o texto bíblico que a gente viu ontem, o destruidor passaria por cima das casas de Israel. Lembra? Lembra que eu mencionei um dos nomes de Páscoa aqui no inglês é Passover, passar por cima. Esse é o conceito de Páscoa para os judeus. O conceito de Páscoa para o judeu é que o texto diz lá no Êxodo que a gente leu ontem, Deus passou por cima por causa do sangue. Quando Lá em Êxodo, quando vai se referir aos egípcios, fala que Deus passou no meio deles. Os judeus passou por cima, isso é Páscoa. Para os egípcios passou no meio deles. Por que que os hebreus não sofreram a morte? Por causa do sangue no umbral da porta. Alguém teve que morrer, no caso, o cordeiro que eles separaram dia 10 e mataram dia 14, tá bom? Isso a gente viu ontem. Então teve morte, teve morte. Teve morte dos dois lados, tanto dos egípcios quanto dos judeus. Dos egípcios, os primogênitos. Dos judeus, alguém morreu no lugar dos primogênitos. No caso, o cordeirinho. Isso aí que a gente viu ontem, tá bom? Então, a gente vê no Novo Testamento uma, uma, uma ênfase nesse cordeiro, tá? E aí é sobre isso que a gente vai mostrar aqui alguns textos. Eu coloquei todos os textos na tela porque vai facilitar para que você possa ler e possa anotar aí também. Lembre-se que também está gravando, e aí você pode assistir isso depois. Só pedir para a Rose aí onde é que está. Então vamos lá. Olha esses textos aqui, ó. Eu estou dizendo que o Novo Testamento é recheado de texto sobre o Cordeiro. Lembre-se que esse texto de Romanos 3:25 é a introdução que eu estou fazendo das três manhãs. Falei sobre ele ontem, hoje eu vou falar um pouquinho mais, e amanhã, todas as 3 manhãs, eu abro com esse texto. Então, Romanos, Paulo vai falar sobre Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, olha, tem a ver com o que a gente estudou ontem, tem sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a gente está vendo que lá no passado, lá naquela história da Páscoa, Deus não deixou o pecado impune. Preste bem atenção. Lá na questão da Páscoa, Deus não deixou o pecado impune. Os primogênitos do Egito morreram, foram punidos pelo pecado, e
o cordeiro morreu na casa de todos os judeus. O cordeiro foi punido pelo pecado, ou seja, o cordeiro foi, foi substituição dos primogênitos dos judeus. Teve morte. E aí, então, agora no Novo Testamento, Paulo está falando que Jesus é esse cordeiro. Agora, o detalhe em vermelho aí, ó, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, por exemplo, Abraão foi pecador, mas ele não recebeu a punição do pecado dele. Moisés foi pecador. Moisés não recebeu a punição do pecado dele. Todos os profetas, todos os judeus do Antigo Testamento, todos eles eram pecadores, porque o próprio Paulo em Romanos vai dizer que todos pecaram. Então Deus, de alguma forma, deixou os pecados impunes do passado. Como é que é isso? Olha esse texto aqui, ó. O livro de Salmos vai dizer que Deus é um juiz justo e vai dizer que esse Deus se ira todos os dias. Então, olha o que eu vou dizer aqui. Isso aqui é importante para você entender agora o que a gente vai falar daqui para frente, inclusive amanhã. Deus pune o pecado, ou o instrumento que Deus usa para punir o pecado é a sua ira. A ira de Deus faz parte do caráter de Deus. A ira de Deus não é igual à ira humana. Lembre-se que o tema aqui dessas nossas três meditações desses dias é Páscoa, dois pontos, a ira de Deus. Deus manifestou a sua ira na Páscoa, porque Deus se manifesta para punir o pecado por meio da sua ira. A ira de Deus é para punir o pecado. A ira de Deus não é para punir o homem. A ira de Deus é para punir o pecado, ok? Então, como é que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos? Porque ele segurou a sua ira. Porque a ira de Deus se manifesta para com o pecado. Lembre-se que eu mencionei ontem. A maior se é que a gente pode classificar o que é maior e o que é maior, mas a gente fala muito aqui sobre justiça e amor e justiça de Deus. Isso é importantíssimo. Só que Deus é amor porque ele é santo. Deus é justo porque ele é santo. Então eu mencionei ontem, o livro do Apocalipse é recheado de textos que os anjos, os mundos criados, quando vão adorar a Deus, o livro do Apocalipse diz, quando eles vão adorar a Deus, eles falam santo, santo, santo. Os anjos, os mundos não caídos, santo, santo, santo. Eles não falam amor, amor, amor. Eles não falam justiça, justiça, justiça. Eles não falam misericórdia, 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 eterno, eterno, eterno. Todas essas são características de Deus, mas a base de tudo isso é a santidade. Deus é santo. E como um Deus santo, ele tem que punir o pecado. Como um Deus santo, o pecado é contrário à sua natureza. Então ele tem que punir o pecado. E como é que ele pune o pecado? Por meio da sua ira, que também é uma característica do caráter de Deus. Faz parte do caráter de Deus. Lembro, repito, que a ira de Deus não tem nada a ver com a nossa ira. A nossa ira é movida por sentimento. A ira de Deus não é movida por sentimento. Tá bom? Mas não é o meu objetivo aqui estudar sobre a natureza da ira de Deus. É mostrar para você que Deus pune o pecado por meio da ira dele. Tá bom? Agora, o texto aí está dizendo que Deus deixou impunes os pecados, ou seja, ele segurou sua ira. Quando os Salmos diz que Deus se ira todos os dias, é em relação a essa terra que é pecadora, tá bom? E Deus não se ira com os anjos, Deus não se ira com os mundos não caídos, porque não tem pecado, porque a ira de Deus é manifesta para contra o pecado, e só esse mundo aqui pecou, tá bom? Então vamos lá. Teve punição de pecado lá na Páscoa, na instituição da Páscoa? Sim, teve. Os primogênitos dos egípcios morreram e um animal teve que morrer no lugar dos judeus, que foi um cordeiro, tá bom? Então vamos lá. Olha o cordeiro aí aparecendo todo o Novo Testamento, ó. João Batista, quando vê Jesus, você conhece bem esse texto. No dia seguinte, viu João Batista Jesus vindo para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunta: esse cordeiro é de quem, diz o texto? Esse cordeiro é de Deus. Esse cordeiro é de Deus. Olha esse outro texto, falando do cordeiro. O Apocalipse vai falar do livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, Jesus
É chamado no Novo Testamento o Cordeiro. Por quê? Tô com dois textos na tela. João Batista fala que Jesus é o Cordeiro e o Apocalipse fala que ele é Cordeiro e um Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque você sabe, mesmo antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha um plano para a salvação. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Deus já sabia e ele fez um plano para a salvação. Qual era o plano? Alguém vai morrer no lugar daquele ser que no universo pecar. Agora, o detalhe é que Jesus é chamado de cordeiro, o cordeiro morto. É exatamente o que a gente viu ontem, a Páscoa, aquele cordeiro que os judeus separavam no primeiro dia do mês e matavam no 14º dia do mês, representava Jesus. Aquele sangue no umbral da porta representava o sangue de Jesus. Então, isso aí você já sabe também. Agora, você tem cordeiro desde do Gênesis, desde o Gênesis. Olha só esses textos. Lembre-se aqui quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva peca, Deus aparece para eles e aí vai falar com eles e tal. E aí o texto diz que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lá no Jardim do Éden, Gênesis 3 já está falando do sacrifício do cordeiro. Tem lá em Gênesis 3 falando que Adão e Eva fizeram um sacrifício, que um cordeiro morreu? Não, não tem isso lá, mas está dizendo que Deus fez vestimenta de peles. Essa palavra no hebraico, dizem os estudiosos, é pele de animal. Se tem como arrancar a pele do animal sem matá-lo? Não tem. Então o animal morreu no Jardim do Éden, no lugar de Adão e Eva. Por isso que Adão e Eva continuaram a viver. Porque Deus havia dito: se morrer, se pecar, morre. Mas por que eles não morreram? Porque Deus deixou impune o pecado. Lembre-se o texto de Romanos 3:25 que a gente acabou de ler? Deus deixou impune o pecado de Adão e Eva. Por que Deus deixou impune, sendo que Deus é justo? Como é que Deus pune o pecado? A sua ira. Deus segurou a sua ira e não puniu o pecado de Adão e Eva. Por quê? Porque um animal morreu no lugar deles. Ou seja, a ira de Deus foi sobre o animal. Deus segura sua ira em relação aos seres humanos, mas a sua ira é canalizada para com o animal que substitui o ser humano, tá bom? E aí você vê mais para frente ali, ó, quando Abraão é tentado, lembra? Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, leva o seu filho, sacrifica o seu filho. E aí os dois, Abraão e seu filho, estão subindo o monte e o filho dele percebe que tem alguma coisa errada. Pai, cadê o animal para o sacrifício? Porque era costume deles fazer. Porque eles sabiam, eles eram pecadores, alguém tem que morrer. Deus aplaca a sua ira por meio de um cordeiro, por meio de um animal que morre. E aí o filho de Abraão diz: pai, onde é que está o cordeiro? E aí, onde é que está o animal, né, do sacrifício? E aí Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro. É Deus que provê, irmãos. É Deus que provê o cordeiro. Tá bom? Então você vê desde Gênesis até Apocalipse os textos, a Bíblia recheada de textos dizendo que há um cordeiro, há um cordeiro. Deixa eu parar meu celular aqui, porque a minha Siri está ouvindo o que eu estou dizendo aqui. Então, e aí na sequência do texto, Gênesis 22, você tem o carneiro sendo morto no lugar de Isaac. Então, Deus pune o pecado por meio da sua ira. E Deus deixava impunes os pecados porque Deus provia um cordeirinho, um animalzinho para morrer no lugar do ser humano, tá bom? Lembre-se que quando o filho de Abraão fala, quando Abraão fala para o filho dele, Deus proverá o cordeiro, e logo depois Deus não proveu um cordeiro, Deus proveu um carneiro. Aqui entra a doutrina do santuário. O carneiro tem a ver com a doutrina do santuário, que é uma vez por ano eles ofereciam carneiro lá, mas isso é outro tema, tá bom? Agora, olha Isaías 53. Você lembra de Isaías 53? Isaías 53 é o capítulo que fala do Messias. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Isaías 53 é específico, falando do Cordeiro de Deus, o servo sofredor.
Eu trouxe só algumas frases aqui. Lembra, Isaías 53:4 diz: ferido de Deus e oprimido, falando de Jesus. Veja, é Deus quem proveu o cordeiro. Isaías 53 tem versos, frases, chave que mostram que é Deus que pune Jesus. Olha o texto diz: ferido de Deus, ou seja, é Deus quem fere Jesus. Olha essa frase. É Deus quem fere Jesus. Na cruz é Deus que está ferindo Jesus. Obviamente, não literalmente, senão Deus seria assassino, né? Olha esse outro texto. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como é que Deus pune o pecado? A sua ira. E Jesus na cruz estava sendo ferido de Deus. Por quê? Porque Deus colocou sobre Jesus todos os pecados, os meus, os seus, de todas as pessoas que já viveram e todas as pessoas que viverão. Deus pune o pecado por meio da sua ira. E Jesus na cruz estava cumprindo o antítipo de todos os cordeiros que morreram no Antigo Testamento. Então, Deus, lembra-se, Romanos 3:25, Paulo disse: Deus deixou impune os pecados. Por quê? Porque Jesus viria e Deus puniria o pecado em Jesus. Olha esses textos. Ferido de Deus, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. O verso 8 ainda vai dizer: ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Quem é que está falando aqui? Meu povo. É o próprio Deus. Então, Jesus está sendo ferido na cruz por Deus. Deus está punindo o pecado em Jesus na cruz. Ou seja, como é que Deus pune o pecado? A sua ira. Jesus na cruz, irmãos, está recebendo a ira de Deus. A ira que era para mim, a ira que era para você. A punição que era para mim, que era para você, foi sobre Jesus. Porque Deus pune o pecado por meio da ira. E esse último versinho aí, ó. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Em outras traduções, moê-lo, fazendo-o sofrer. Então, quem fez Jesus sofrer, por assim dizer? O próprio Deus. Quem esmagou Jesus na cruz? O próprio Deus. Quem feriu Jesus na cruz? O próprio Deus. Deus fez isso por causa do povo. Deus amou tanto a mim e a você que ele dá o seu filho e Deus pune o pecado por meio da sua ira em Jesus. Então, queridos, lembre-se, quando você vê Jesus na cruz, e aí alguém te pergunta: quem é esse na cruz? Aí você diz, esse aí é Jesus, meu Salvador. Não, você tem que dizer, esse sou eu na pessoa do meu substituto. Jesus na cruz sou eu lá na pessoa do meu substituto. Jesus na cruz é você lá na pessoa do seu substituto. Porque Deus pune o pecado. Jesus não era pecador. Ele não tinha que ser punido. Então a ira de Deus foi canalizada sobre o inocente. É Deus canalizando a sua ira no lugar do nosso substituto, ok? Agora, olha esses textos, para terminar aqui, me encaminhando para o final, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Por que que nós não fomos destinados para a ira? Novo Testamento eu vou mostrar aqui outros textos. O Novo Testamento tem vários textos dizendo que nós não fomos destinados para a ira. Por quê? Porque Jesus já recebeu a ira. Deus já puniu o pecado em Jesus. Agora é só eu aceitar Jesus, porque morreu por mim, ele é o meu substituto. A ira de Deus, Jesus já levou. Então eu não preciso sofrer a ira. Por isso que o texto diz: nós não fomos destinados para a ira. Então, queridos, fazendo um fechamento do que a gente estudou ontem e do que a gente estudou hoje. Eu vou mostrar mais alguns textos aqui, ainda hoje. Mas fazendo um fechamento para você entender. Aquele cordeiro que morreu lá na Páscoa, no livro de Êxodo, representava Jesus. E por que que teve que matar o cordeiro? Porque Deus pune o pecado por meio da sua ira. E a punição do pecado é a morte. Então Deus usa a sua ira para punir o pecado, porque ele é santo. Ok?
Então, no Novo Testamento, Jesus é esse cordeiro. Ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus pune Jesus pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, se a ira de Deus já foi sobre Jesus, eu não sou destinado para a ira mais, ok? Olha esse outro texto. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ok? Agora, entenda uma coisa. É, esse texto de Romanos, Paulo está dizendo, colocando no futuro. Porque, veja, o texto de 1 Tessalonicenses, que está na tela, está falando da ira do passado. Deus não nos destinou para a ira, porque a ira no passado já foi canalizada sobre Jesus. Agora, no livro de Romanos, está colocando aí no futuro, olha, seremos lá no futuro por ele salvos da ira. Olha que interessante isso aqui. E aí agora eu faço uma ponte para o que a gente vai estudar amanhã. Que interessante isso. Deus tem que punir o pecado, porque ele é santo. Se ele não pune o pecado, ele não é justo com ele mesmo, porque é a natureza dele, ele tem que punir o pecado. Aí ele provê um substituto para punir o pecado temporariamente no Antigo Testamento. Os substitutos são os animais, os cordeirinhos. Agora, no Novo Testamento, vem Jesus, que é punido no meu lugar e no seu lugar. A ira de Deus é para punir o pecado. Jesus recebe na cruz toda a ira de Deus. Isaías 53. O Senhor fez cair sobre ele, etc, etc. Agora, Paulo está dizendo que há uma ira futura. Peraí, mas se Deus já aplacou sua ira em Jesus, olha só o problema teológico que a gente tem aqui se a gente pensa, sabe aquela teologia protestante, uma vez salvo, salvo para sempre? Isso não existe na Bíblia. Porque se Deus canalizou a sua ira sobre Jesus, e eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez que eu aceitei Jesus, está tudo certo, não preciso mais me preocupar, posso viver a vida da maneira que eu quiser e está tudo certo. Nós temos um problema, porque Paulo está colocando que tem uma ira no futuro. Olha esse texto de Romanos 5:9. Seremos no futuro por ele salvos da ira. Seremos no futuro salvos da ira. Que ira é essa? Último texto, Apocalipse, e aí com ele eu faço uma ponte para o que a gente vai estudar amanhã. Apocalipse 6 está mostrando quando Jesus voltar. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, dois pontos. O que eles disseram? Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e escondei-nos também não só daquele que se assenta no trono, mas da ira de quem? Do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. De quem? Daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Então, olha o que Apocalipse nos revela. O que Paulo já tinha dito em Romanos 6. Tem uma ira no futuro. Apocalipse 6 está dizendo que algumas pessoas, mesmo Jesus já tendo sofrido a ira de Deus na cruz, algumas pessoas ainda vão sofrer a ira. E agora a Bíblia não fala mais que é a ira de Jesus, a Bíblia não está falando mais que é a ira de Deus, agora está dizendo que é a ira do Cordeiro. Parece contraditório, né? Como é que um cordeiro se ira? Jesus é chamado de cordeiro justamente por causa do cordeiro na época era, acho que até hoje, né? Quando maltratado, etc., não revida, não reclama. Por isso que Jesus é tratado de cordeiro. Mas aqui a Bíblia está falando que o cordeiro também se ira. Por que o cordeiro se ira? Porque o cordeiro de Deus é o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. E o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, também precisa punir o pecado, porque é a natureza dele. Deus, Jesus, o Espírito é santo. E aquele que é santo é justo. E por ele ser santo, ele tem que punir o pecado. E como é que ele pune o pecado? A sua ira. E a Bíblia está dizendo que o cordeiro também se ira. Queridos, então fica uma pergunta aqui.
Se Jesus já recebeu a ira de Deus na cruz, por que pessoas, seres humanos, vão receber essa ira quando Jesus voltar? Se Jesus já pagou o preço, se Jesus já recebeu essa ira, se o pecado já foi punido em Jesus por meio da ira de Deus, por que que a Bíblia, amanhã você vai ver vários textos do Novo Testamento, apresentam que Deus ainda tem uma ira no futuro para ser aplacada? Se o pecado já foi punido em Jesus, por que que pessoas vão ser punidas pelo pecado no futuro, por meio da ira? E aí a gente vai ver isso amanhã, tá bom? Então não perca o tema de amanhã para fechar aqui a nossa série. Qual é o tema? Páscoa, a ira de Deus. E aí amanhã fica bem claro aí todo esse contexto da Páscoa, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. E aí nós vamos fazer uma oração e depois parece que tem uma outra oração depois de e aí se alguém tiver alguma pergunta pode fazer também, tá bom? Senhor Deus, obrigado da vida e saúde, obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu o Cordeiro. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos, nem no futuro, sermos é, receptores da tua ira, porque se aceitarmos o nosso substituto, o nosso Cordeiro, que foi provido por ti, nós não seremos punidos pelos nossos pecados, por aceitarmos o nosso substituto, a quem o Senhor já puniu. Pela tua misericórdia, nos ajude a compreender essas importantes lições da Páscoa. E especialmente amanhã, quando a gente vai fechar esse assunto, Senhor, que nada absolutamente nos impeça de estarmos aqui amanhã. Em nome de Cristo oramos, amém.